sei que é bem complexo, mas você conseguiria falar para a gente aí do passo a passo? O requerente chegou no cartório, qual que é o primeiro passo até a conclusão do processo? Consigo, sim. A primeira etapa, após o protocolo do advogado na recepção do cartório, a gente faz uma qualificação que a gente denominou como qualificação de admissibilidade. Uhum. A Vara de Registros Públicos da capital de São Paulo é a vara de registros públicos que mais decide matéria registral no Brasil, e ela enfrentou os campeões judiciais, e ela definiu alguns procedimentos lá em São Paulo, interpretando tanto a lei, o artigo 216A ali da 6.015, quanto o provimento do CNJ, e ela entendeu como necessária essa qualificação de admissibilidade, porque a lei diz que o procedimento só será admitido desde que sejam apresentados os seguintes documentos. Uhum. Então, para que o advogado não ingresse só com um requerimento para dizer para o cliente que já deu entrada no processo sem o mínimo de admissibilidade, né? Então, a gente vai fazer essa qualificação de admissibilidade, que seria basicamente conferir se os documentos mínimos para os campeões estão ali presentes. Não faz a análise de mérito nenhuma, requerimento e a lista de documentos que a gente tem, ata notarial, justo título, se for o caso, e ali então a gente tem uma relação de alguns documentos que são necessários à procuração do advogado. Se presentes esses documentos, daí ele passa para uma etapa de qualificação positiva de admissibilidade, que o conferente faz. Ele emite uma nota, que também é autuado, e caso não tenha, falte algum documento mínimo para admissibilidade, desse protocolo é feita uma nota devolutiva de qualificação negativa de admissibilidade e ele volta para a recepção para que o advogado complemente. Tá? Uhum. Então, sendo positiva, tem essa qualificação positiva de admissibilidade e ele vai para essa etapa que eu tinha comentado antes, que é a análise dos documentos relativos à cadeia possessória e o procedimento de busca. Uhum. Então, ali, a nossa preocupação por ser o responsável pelo folio imobiliário, a gente não só se limita, como muitos advogados pensavam antes no judiciário, a comprovar a cadeia possessória do período da prescrição aquisitiva. Tá? Porque tem muitos advogados que argumentam, não, eu não preciso apresentar os contratos ou escrituras anteriores ao prazo da prescrição aquisitiva, porque já está comprovado os 10 ou 15 anos da modalidade em que eu requeri, então os outros documentos são desnecessários. Então, a nossa preocupação maior é sempre saber quem são todos os possuidores anteriores desse imóvel para tentar se encontrar uma base registral. Às vezes, a base registral está 80 anos atrás, em nome lá do proprietário originário, que teve uma concessão de terra de uma área enorme do estado e que, ao longo dos anos, foi parcelando irregularmente e transferindo esses imóveis irregularmente. E agora, depois de muitos anos, vem a pessoa que com certeza não vai saber que esse imóvel tem uma origem registral e vai pedir os campeão como se fosse uma posse pura. Então, por isso que ali no nosso roteiro a gente fala que, além de apresentar todos os documentos conhecidos, ele também tem que mencionar toda a cadeia possessória conhecida, porque daí a gente vai no indicador pessoal do cartório e no real buscando em nome de todas essas pessoas para saber se tem registro, para saber se os registros coincidem com a localização daquele imóvel. Então, essa é uma etapa bem complexa. A gente tem, ainda dentro dessa etapa, também acesso a uma ferramenta da prefeitura, que é o geoprocessamento da prefeitura municipal. Então, a prefeitura nos concedeu uma senha que dá acesso interno. Essa ferramenta ela é pública, ela tem, é só colocar geoprocessamento PMF ali no Google, aparece, tem diversas informações que vocês conseguem obter, de plano diretor, demarcação de área de marinha, áreas inundáveis, tudo isso é público. Mas o acesso interno ele permite que a gente faça busca por nome das pessoas, e isso facilita bastante, porque pelo geoprocessamento a gente consegue pegar o desenho dos cadastros tributários do município e confrontar com aquela área maior que foi parcelada irregularmente para saber se aquela área dos capenda está inserida dentro de uma área maior ou não. Essa é uma ferramenta muito importante que o cartório consegue utilizar, que auxilia muito na localização de áreas públicas que não são passíveis de usucapião, de outros confrontantes que não foram mencionados no procedimento da usucapião. Enfim, é uma ferramenta fundamental para a segurança da usucapião extrajudicial. A gente tem uma outra ferramenta também que é utilizada nessa etapa de busca,
que é uma ferramenta, o Dimenso, que é da empresa Métrica, se eu não me engano é de Minas Gerais, é uma ferramenta de engenharia, em que a gente consegue lançar as coordenadas georreferenciadas dos imóveis dos capiendos, e a gente tem algumas camadas nessa ferramenta em que a gente está desenhando o mosaico da nossa circunscrição. O segundo ofício é responsável por toda a ilha menos centro agronômica, e é ali todo o imóvel que vem para a gente numa retificação de área, numa usucapião com coordenadas georreferenciadas, a gente vai alimentando essa ferramenta para que daqui a alguns anos a gente tenha um mosaico e consiga facilitar essas buscas que a gente faz, porque a gente vai ter definido dentro dessa ferramenta, que ela faz uma sobreposição às imagens de satélite do Google, para saber exatamente a localização de cada um dos imóveis registrados no segundo ofício, né? Então é claro que isso daí é um projeto de longo prazo, que a gente vai ver o resultado daqui a alguns anos, mas a cada ano que passa e cada vez que a gente alimenta o imóvel, a ferramenta vai se tornando mais eficaz e auxiliando mais na segurança dessas buscas, né? E daí, a partir dessa etapa, se faltar alguns documentos, por exemplo, tem uma escritura que menciona uma escritura anterior de posse, a gente faz uma qualificação negativa para que o advogado apresente essa outra escritura também, e esse protocolo novamente volta para a recepção para que ele cumpra a exigência. Caso positivo, todos os documentos foram apresentados, foi finalizada a etapa de busca, daí a gente emite um relatório dessa busca, com tudo que foi encontrado de pertinente sobre origem e confrontantes, a confirmação dos confrontantes que foi indicado em planta e tudo mais, e daí sim ele chega na etapa de qualificação registral. Daí sim para analisar o mérito da usucapião, saber se a pessoa preencheu todos os requisitos da modalidade que foi requerida, e aí também é um universo infinito de possibilidades aí, né? É um imóvel que era do falecido e que agora estão os herdeiros requerendo, pode ou não pode, daí você tem que recorrer à doutrina, à jurisprudência para poder saber se é possível, se os herdeiros podem requerer direto ou se tem que ser requerido em nome do espólio. É o justo título verbal que a pessoa requer pela modalidade ordinária e quer invocar a modalidade verbal, e daí pode ou não pode, daí tu tem jurisprudência para todos os lados no Brasil, e assim vai. E cada dia é uma situação nova que a gente tem que parar, estudar, para poder concluir e chegar a uma convicção, e não, o posicionamento do segundo ofício em relação a isso é esse, e a partir daqui a gente tem aquilo como definido. Então essa etapa da qualificação registral é bem importante também, e é claro que tem toda uma preocupação dos registradores em relação, apesar de ser uma ferramenta grande para regularização fundiária, diferente do juiz que julga o usucapião, a responsabilidade não é direta dele, sim do Estado, né? Diferente da atividade registral, em que a responsabilidade é pessoal, e se qualquer equívoco acontecer e ser dada a propriedade para uma outra pessoa que não poderia, a oficial vai responder e pode pagar a indenização por isso. Então é por isso que os registradores têm essa preocupação muito grande com a segurança jurídica do ato. Mas isso reflete, essa preocupação reflete como um lado positivo para quem requer a usucapião de boa-fé e que realmente tem os requisitos para usucapião, e para todo o resto da sociedade que sabe que a segurança do uma usucapião judicial é muito grande por essa preocupação que se tem com a segurança jurídica, por saber se é possível ou não a concessão, a declaração daquela propriedade, né? Então, depois dessa qualificação registral, da mesma forma, se faltar elementos de comprovação da posse ou qualquer outro motivo de mérito que não se possa usucapiar, é feita uma nota de qualificação negativa, esse protocolo volta para a recepção para o advogado fazer a complementação. Se for uma questão de indeferimento após a qualificação registral, daí cabe ao advogado fazer uma suscitação de dúvida, que seria esse primeiro recurso na esfera administrativa. Ele faz a suscitação de dúvida, que tem previsão no 216A e já tinha previsão no 198 da 6015 também, e daí esse procedimento vai para vários registros públicos para ela julgar se a dúvida é procedente ou não. Se tiverem preenchidos todos os requisitos, então a gente já passou por 3 etapas: admissibilidade, buscas e qualificação registral. Daí a gente vai para a 4ª etapa, que seria a elaboração dos ofícios de notificação e cientificação dos entes públicos. Então daí todos os confrontantes são notificados, os entes públicos, município, União, Estado,
e todos os confrontantes e detentores de direito, caso o imóvel tenha origem numa área maior registrada, todos aqueles detentores de direito real dentro daquela matrícula também são notificados. A notificação, a manifestação pode ser expressa ou tácita. Se em 15 dias a pessoa receber e não se manifestar, presume-se a concordância. Essa foi uma evolução do procedimento logo quando entrou em vigor. A usucapião não era assim, e a usucapião exigia manifestação expressa, e isso acabava limitando muito as possibilidades da usucapião, porque muitos confrontantes recebem, simplesmente não se manifesta, porque não tem interesse ou porque não tem aptidão para escrever uma manifestação e encaminhar ao cartório, ou até às vezes por má fé, em alguns casos, que foi nos relatado, da pessoa dizendo, tu tens interesse em ter uma regularização imóvel, então tu precisas me pagar alguma coisa para eu dar essa manifestação. Então, assim, acontecia problema de todas as ordens, né? E daí por isso é que fizeram aquele projeto de alteração da lei, se eu não me engano foi final de 2017, e daí foi alterado para que a manifestação pudesse ser tácita. Como é na retificação diária desde 2004, funciona muito bem, né? Nos procedimentos de retificação diária extrajudicial também. Então, depois dessa etapa de notificação... Essa notificação, ela acontece como? Como que ela se dá efetivamente? A notificação? Isso. O cartório... Só beber uma aguinha aqui. O cartório, o funcionário conferente do cartório elabora um ofício e encaminha pelos correios. Nem a lei e nem o CNJ exige que essa notificação seja mão própria, com exceção das pessoas jurídicas, que o CNJ colocou uma previsão expressa ali de que quando se notifica uma pessoa jurídica tem que ser a notificação entregue às pessoas que têm poder de representação, mas no demais é encaminhado por endereço do confrontante, e a pessoa qualquer pessoa que estiver na residência vai receber. Ele vai ter ali cópia do requerimento, da planta, da ata notarial, do memorial descritivo, e ele vai ver se é um imóvel que está cercado, murado há anos, não tem nenhuma interferência na área dele, ele simplesmente não precisa se manifestar. Caso ele tenha alguma impugnação a fazer, porque existe uma discussão entre os vizinhos da posse, até onde vai a posse de cada um, ele tem que fazer uma impugnação fundamentada e encaminhar ao cartório dentro do prazo de 15 dias para que o procedimento seja sobrestado, né? Depois, se houver essa impugnação, ou as partes entram num consenso, o cartório não faz juízo de valor sobre as impugnações, ou as partes entram num consenso, é esclarecido algum ponto que pode acontecer de dúvida, e caso eles não entrem num consenso, daí esse protocolo é remetido para a vara de registros públicos para que a juíza também decida se a usucapião pode ser feita na esfera administrativa ou se tem que se transformar num processo ordinário, né, para que tenha um contencioso. Tá? Então, das premissas da usucapião extrajudicial é que não haja discordância. Então, tem que ser 100% consensual, senão não pode ser deferido na esfera extrajudicial. Então, a notificação é formulado o ofício e enviado junto com os principais documentos do processo pelos correios. E a próxima etapa seria a elaboração de edital. A lei também traz a previsão e o provimento daquele edital para possíveis terceiros interessados. Então, além do usucapiente indicar quem são seus confrontantes e os detentores de direito real naquela matrícula, quando o imóvel está inserido numa matrícula, também é feito esse edital para que qualquer terceiro interessado que não esteja ali no processo possa fazer uma impugnação também no prazo de 15 dias. Depois das publicações do edital, se não houver nenhuma impugnação, daí ele vai para uma sexta etapa já, que seria o que a gente chama de análise procedimental, que é só para conferir se todas essas etapas foram feitas corretamente, desde a admissibilidade, passando pelas buscas, qualificação registral, se todo mundo que foi notificado tinha que ser notificado, se foi elaborado os editais, encaminhado a certificação por os entes públicos, então é aquele pente fino final antes do registro. E daí, se tudo tiver certo, daí finalmente chega na etapa de registro, onde é feita a abertura de uma matrícula para essa área usucapienda. Quando tem origem numa área maior, é feita uma averbação lá naquela matrícula, dizendo que uma área de X foi usucapida e transferida para a matrícula tal, e a matrícula da usucapião é aberta com essa menção do registro anterior.
Então essa seria a última etapa do procedimento da usucapião. Então, quando iniciou em 2017, não tinha previsão expressa de como se cobrar a usucapião extrajudicial, e ela se cobrava como um registro, como se confere uma compra e venda. Chega uma escritura de compra e venda no cartório de um imóvel, a gente faz uma conferência em 5 minutos, faz o registro em mais 10, e aí tinha um valor de emolumentos. A usucapião, com todas essas etapas que eu te expliquei, ela tinha o mesmo valor da escritura de compra e venda, que era o valor de um registro com valor, né? Depois disso, veio o provimento do CNJ. No provimento do CNJ, ele tem uma previsão... É o 65 ou não? Oi? É o 65 o provimento? 65 de 2017. Então, lá no final do provimento, ele tem um artigo 26, inciso 2, tá? Ele dizia ali que dos emolumentos de registro, 50% eram relativos à análise do procedimento e 50% relativo ao registro. Ou seja, não majorou os emolumentos, continuou sendo aquele mesmo ato de registro igual a de uma compra e venda, só que se por acaso a usucapião fosse indeferida, o registrador não ia reter somente aqueles R$ 37,00, que é o valor do cancelamento de protocolo. Ele reteria 50% do valor, que é relativo à análise, e os outros 50% seriam devidos somente se o procedimento fosse registrado. Então, desde a vigência do provimento 65 do CNJ, foi cobrado dessa forma até agora, março de 2020, quando entrou em vigor a Lei 755 de 2019, que é a nova lei de emolumentos no Estado, né? A nova lei de emolumentos, ela fez uma adequação ao procedimento, dizendo que, para análise da usucapião, é devido 50% daqueles valores da tabela. Eu sempre estou falando em percentual aqui, porque o valor varia, né? Depende do valor do imóvel, você vai na tabela, que é uma tabela progressiva, de 10 a 15 mil é um valor, de 15 a 20 é outro valor. Então, são faixas de valores. Então, vamos supor que o teto da tabela de emolumentos do Estado é R$ 1.600. Então, um imóvel acima de 160 mil, por exemplo, vai dar R$ 1.600. Então, se o imóvel for 160 ou 1.600.000, o valor dos emolumentos vai ser o mesmo. Ele atinge o teto. Então, o que a lei de emolumentos nova diz é que 50% daquele valor é relativo à análise do procedimento, e depois, se for deferido, daí o interessado paga o valor do registro. Porque uma coisa é o processamento da usucapião e outra coisa é o registro da declaração da propriedade. E se esse protocolo for qualificado negativamente e reingressar 10 vezes, ele vai pagar os 50% relativo ao processamento da usucapião. E se for deferida a usucapião, ele vai pagar o valor da tabela para registro. E dá para dizer qual que é a modalidade de usucapião que é mais... que se consegue deferir, ou quais são as mais comuns que são protocoladas? Então, a mais eu não consigo te dizer, mas com certeza, sem sombra de dúvida, mais de 90% é ordinária e extraordinária, né? São as modalidades mais comuns. A gente tem um problema em Santa Catarina, não em Santa Catarina, a nível Brasil, né? Que é um recurso especial que está no STJ, que é um representativo de controvérsia, que é sobre a possibilidade de se usucapi imóveis que têm metragem inferior à fração mínima de parcelamento do solo. Então, existe discussões há muitos anos na jurisprudência sobre isso, porque as pessoas entram com a usucapião, independentemente da modalidade ordinária ou extraordinária, e o município impugna a usucapião. Isso ainda na esfera judicial acontecia, né? Dizendo que não pode ser deferida aquela usucapião porque o lote tem 300 metros quadrados e naquele zoneamento o mínimo é 360. Então a discussão sempre foi o que na balança vale mais, o direito de propriedade ou as regras urbanísticas, né? E então vem se discutindo isso há muitos anos. Tem um recurso extraordinário que foi já julgado no STF, que foi especificamente em relação a uma modalidade especial urbana, que o imóvel abaixo de 250 metros quadrados. Naquele julgado, que teve repercussão geral, já foi decidido porque para a modalidade especial urbana, pouco importa se naquela área exige 600 metros quadrados,
porque a modalidade é uma usucapião constitucional, que já limita a usucapião a 250 metros quadrados, que a doutrina chama de usucapião pró-mísero, e que não faz sentido, depois que a pessoa tem a consolidação, preenche o requisito da modalidade, você querer impedir de se declarar a propriedade dela por causa de regras urbanísticas. E daí o entendimento que ficou naquele julgamento do STF foi de que depois da consolidação da propriedade, o direito de propriedade tem que se sobrepor à regra urbanística, porque se não podia ser feito um parcelamento naquele tamanho, que o Ministério Público ou o município tivesse embargado o parcelamento do solo na época em que ele aconteceu. E não depois de anos que a pessoa está vivendo sobre o imóvel, você não reconhecer a propriedade não vai fazer com que a pessoa mude de lugar e desfaça aquele parcelamento. A pessoa só vai continuar na irregularidade. O usucapião extrajudicial é só mais um dos procedimentos que foi para a esfera extrajudicial, né? A gente já teve em 2002, com a 10.931, a retificação diária, que sendo consensual passou a ser feito na esfera extrajudicial, com vigência em 2004, e funciona muito bem. Hoje, eu acho que mais de 90% das retificações diárias a nível Brasil são feitas diretamente na esfera extrajudicial. Claro que vai acontecer os casos em que houver impugnação, alguma coisa assim, que vai ter que ir para a via judicial, mas a grande maioria é feita na esfera extrajudicial. Em 2007 teve também os divórcios, separações, dissoluções de união estável, inventários, que também foi permitido se fazer na esfera extrajudicial, e hoje também, salvo as raras exceções em que tem discussão familiar, quase que todos os processos de divórcio e inventário são feitos na esfera extrajudicial, num tempo muito mais breve. E a usucapião é mais um procedimento que veio e que eu não tenho dúvida que tem um período de adequação, um procedimento complexo. Tem algumas circunscrições e municípios que não tem um volume tão grande de usucapião, mas não tenho dúvida que já tem um reflexo muito grande na questão da regularização fundiária dos municípios, e que eu acho que a cada ano que passa isso vai aumentar, porque os advogados vão se acostumar com um procedimento que realmente é mais rigoroso do que no judicial. No começo a gente ouviu muito advogado dizendo, não, eu fecho o contrato com o meu cliente e ainda entro na esfera judicial porque vocês são muito rigorosos. Mas o rigor não vem do registrador, vem do provimento do CNJ, que realmente criou várias balizas ali, justamente por causa da segurança jurídica do procedimento extrajudicial, que é diferente do juízo de valor que o juiz faz na esfera judicial. O número de protocolos ingressados desde 2017 foram ingressos novos, que não são protocolos então reingressados. São protocolos que podem ter reingressos diversas vezes. São 2.195 ingressos de protocolos de usucapião, tá? No total, com os reingressos, são 793 reingressos, dá um total de 2.988 protocolos, ou seja, análises de usucapião, porque toda vez que ele reingressa, ele é analisado. Então a gente tem quase 3.000 análises de usucapião num universo de 2.195 protocolos diferentes que ingressaram. E até então a gente tem, até fevereiro de 2020, ele está me atualizando aqui, a gente tem 125 protocolos registrados. Depois a gente ingressou nessa etapa da pandemia, e daí a gente teve que se adaptar a essa questão do home office. A gente ainda está com um número reduzido de funcionários lá no cartório, por determinação do CNJ da Corregedoria, só o número mínimo para poder manter a estrutura funcionando e fazer a distribuição dos procedimentos. Então ele não atualizou a planilha de registrados desde o início da pandemia até agora. Logo no final de março, depois do início da pandemia, a gente teve uma mudança de procedimento grande no segundo ofício, porque então eu sempre digo que a gente mudou o procedimento para acompanhar o entendimento da juíza da Vara de Registros Públicos. A gente teve ciência de uma decisão dela que passou a indeferir as usucapiões quando o imóvel tinha origem registral e era fruto de um parcelamento irregular de solo,
que em Florianópolis é muito comum uma matrícula de 30 mil metros, que a pessoa parcelou, aqueles exemplos que eu dei lá no começo, e que a pessoa agora pretende fazer o uso capião do seu lote, mas que está inserido nessa área maior. Então, a doutora Maria Paula Kerner, ela vinha indeferindo essas usos capiões, dizendo que a pessoa não tem interesse de agir, porque o imóvel que ela pretende fazer uso capião já tem propriedade, e também porque o uso capião não é o meio adequado para a regularização desses parcelamentos irregulares. Então, a partir daí, por ela ser a nossa juíza corregedora permanente, é quem julga nossas situações de dúvida, é quem dá a orientação final aos cartórios da capital, a gente passou a seguir o entendimento dela e passou a indeferir essas usos capiões. Então, de março até agora, até segunda-feira dessa semana, a gente indeferiu dezenas de usos capiões pelo fato dela ter origem registral. As comissões de direito imobiliário da OAB de Santa Catarina, elas fizeram um pedido que se tornou um recurso, um processo administrativo na corregedoria, no núcleo 4. Eu fiz uma reunião com um dos assessores lá da corregedoria, expliquei todo o procedimento, por que a gente mudou o procedimento do segundo ofício, que a gente vinha então adotando um procedimento desde a vigência da usucapião judicial e que mudou para acompanhar o entendimento dela, para que não tivesse na capital divergência e escolha de juízo. Se eu entrar na vara, eu vou ter um indeferimento, então se eu entrar no extrajudicial, vai dar tudo certo. Então a gente sempre teve esse entendimento de acompanhar as decisões dela para que não tivesse essa divergência de interpretação dentro do mesmo município. Mas a gente teve, então, o parecer, a gente teve ciência do Dr. Rafael Mas, o juiz corregedor, a gente teve ciência do parecer há umas 3 ou 4 semanas atrás, mas a decisão, a gente só teve ciência da decisão do acolhimento do parecer agora nessa segunda-feira. A decisão foi completamente contrária à posição do juíza da Vara de Registros Públicos. O Dr. Rafael, assim como o corregedor, entendem que a uso capião é uma ferramenta potente de regularização fundiária. Inclusive, na Lei de Regularização Fundiária Urbana 13465, ela diz que a uso capião é uma das ferramentas de uso capião de regularização fundiária, e eles entenderam que o procedimento não pode ser indeferido simplesmente por ter uma origem registral. Ali eles citam julgados nesse sentido, até o próprio provimento 65 do CNJ deixa muito claro em diversos artigos que é possível se fazer uso capião quando o imóvel tem uma origem registrada, né? Então, a partir dessa decisão, a decisão até acabou sendo bem específica aos procedimentos do segundo ofício, porque a Comissão de Direito Imobiliário utilizou diversas notas devolutivas, alguns outros registradores tinham esse entendimento no Estado também, mas eles utilizaram diversas exigências de indeferimento do segundo ofício para poder fazer o pedido. A corregedoria pediu uma manifestação expressa nossa, por escrito, sobre as mudanças de procedimento, a gente explicou, e a posição foi nesse sentido. Então, assim, desde segunda-feira, todos aqueles procedimentos que foram indeferidos, desde março, por ter origem registral e ser fruto de um parcelamento irregular do solo, eles vão ser reingressados e vão ser analisados. Então, a gente tem mais uma dezena de procedimentos que serão reingressados nos próximos dias para análise. Essa decisão da corregedoria é muito boa, apesar da gente compreender as duas posições jurisprudenciais que existem, é muito boa porque a gente sabe que aquela pessoa que tem um lote dentro do parcelamento irregular, ele, pelo entendimento atual em relação à lei de regularização fundiária urbana, essa pessoa não tem como fazer a regularização, porque você dentro de uma região, uma área de 30 mil metros quadrados, que tudo já virou um lote, cada um com a sua casa, com o seu lote identificado, você não tem como ter a unanimidade de vontade, você sair de porta em porta chamando essas pessoas e eles concordarem em fazer um processo de regularização daquele núcleo urbano. Hoje o entendimento que se tem sobre a REUB ainda é de que a lei de regularização ela não serve para fazer regularização de imóveis isolados e apenas de núcleos urbanos. Então essa pessoa não tem outro remédio jurídico para regularização. E daí toda essa corrente que a corregedoria acompanha é de que a uso capião desde o direito romano ele não servia só para transformar a posse em propriedade. Ele também sempre foi uma ferramenta como última forma de regularização da propriedade. Quando você não tem outro meio, você utiliza o uso capião
para regularizar a propriedade. Mas tem um segundo ponto ainda que eles abordaram, né, nessa decisão da corregedoria, que é a possibilidade daquela pessoa que tem uma fração ideal registrada na matrícula, ela poder fazer a usucapião para destacar essa sua fração ideal e abrir uma matrícula individualizada. Porque a lei de parcelamento do solo é de 1979, que é 6766. A partir do momento em que a lei criou os requisitos de obrigação de aprovação municipal e registro de desmembramento e loteamento, o brasileiro deu o seu jeitinho natural, e em vez de ele simplesmente destacar um lote e vender, ele vendia uma fração ideal. Então, na matrícula, para fins de direito, eu estava te vendendo uma fração ideal de tantos por cento, ou de 450 metros do todo, e daí, juridicamente, nós éramos proprietários indissociáveis do todo, do 100% do imóvel, e não de uma fração delimitada no solo. Só que, de fato, a pessoa tinha um lote vendido. Então, o que aconteceu é que, de 79 até 1994, o brasileiro deu esse jeitinho e começou a vender como fração ideal. Só que daí existiam duas pessoas: a pessoa que era um pouco mais diligente e lavrava uma escritura pública dessa fração ideal, pagava o ITBI e registrava na matrícula a compra dessa fração, e tinha aquele que só fazia um contrato particular e guardava na gaveta, e o entendimento anterior do Estado de que a pessoa que já é proprietária, ela não tem ânimo de dono e por isso ela não pode usucapiar, ela acabava criando uma divergência, porque aquela pessoa que fez o contrato particular e guardou na gaveta, esse poderia usucapiar, mesmo tendo uma origem registral. E aquele que lavrou a escritura, pagou ITBI e registrou a sua fração, ele não podia, porque a jurisprudência do Estado há mais de década era consolidada que essa pessoa não tem posse qualificada para usucapião, porque ele já é proprietário. Só que a pessoa que é proprietário dessa fração ideal, ele, para fins jurídicos, ele é coproprietário do todo e não de uma fração delimitada. Então, os bancos não aceitam como garantia num financiamento. Se ele tentar vender, essa pessoa que vai comprar precisar fazer um financiamento imobiliário, o banco também não vai aceitar. Então, essa pessoa ela ficou amarrada, ele não consegue fazer uma ação de divisão, porque ele não consegue reunir a vontade de todo mundo, ele tem a fração registrada ali há anos, há mais de década, e ele não tem um remédio jurídico para destacar essa fração daquela matrícula geral e abrir uma matrícula própria. E essa decisão, além de resolver aquele outro assunto, que é a simples existência de uma origem registral para aquela área usucapienda, eles também avançaram nesse ponto e decidiram que, mesmo essa pessoa que tem uma fração ideal registrada, ela pode sim utilizar a usucapião para poder fazer a regularização e abertura de uma matrícula individualizada para o seu imóvel. Eu gostaria de saber se, na prática, isso pode acontecer, um defensor pode representar ou não, como que funciona? Eu não vejo impossibilidade de um usucapiente ser representado por defensor público. A pessoa vai ao defensor público, vai demonstrar a sua hipossuficiência e não vejo problema nenhum dele ser representado, tá, na esfera extrajudicial. Em relação à cobrança dos emolumentos, à gratuidade dos emolumentos desse procedimento, a gente também teve uma variação nas decisões do tribunal. A gente já teve decisões no sentido de que não era possível a gratuidade, depois teve uma segunda decisão no sentido de que se a pessoa se declarasse hipossuficiente já seria caso de isenção de emolumentos, e teve uma terceira decisão já dizendo que a pessoa tem que fazer um procedimento judicial específico para que o juiz reconheça a sua hipossuficiência e a possibilidade de isenção de emolumentos, e depois ele ingressa com um procedimento extrajudicial de usucapião. Então, assim, me parece que a pessoa pode ser representada por defensor público e ainda tem os meios já definidos pela corregedoria de como ele vai conseguir a isenção dos emolumentos também. Naquela etapa de notificar os confrontantes, né, os possíveis donos, né, da propriedade, o que acontece se eles já morreram? Tem divergência de entendimento na jurisprudência em relação a isso. Assim, a etapa de notificação, ela se notifica tanto os confinantes da área usucapienda, como quando o imóvel usucapiendo faz parte de uma área maior, matriculada, tem que se notificar também os detentores de direito real daquela matrícula. Tá?
Mas essa dúvida ela foi, pelo menos na esfera extrajudicial, uniformizada com o provimento 65. Ele tem um artigo expresso, que é o artigo, deixa eu só achar para vocês aqui, artigo 12 do provimento 65, tá? Ele diz o seguinte, ó, na hipótese de algum titular de direitos reais ou de outros direitos registrados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritivo os herdeiros legais. Tá? Então, assim, o que a gente faz no segundo ofício? Se o imóvel confronta com o imóvel que a pessoa é falecida, a partir do momento em que ele morreu, pelo princípio de Sazina, já não é mais dele e da esposa, é do espólio, é dos herdeiros até que se faça a partilha, porque sobe para o espólio, pode ser que fique com todos os herdeiros, ou pode ser que um herdeiro especificamente fique com aquele imóvel e os outros bens do espólio sejam divididos entre os outros herdeiros. Então, a partir do momento que faleceu, é do espólio. Se eles não tiverem uma partilha e o usucapiente comprovar que aquele imóvel já foi partilhado e que ficou especificamente para o herdeiro tal, tem que ser notificado todos os herdeiros. E daí o usucapiente vai ter que apresentar a certidão de óbito do confrontante para provar que ele faleceu. Na certidão de óbito, normalmente demonstra quem são os herdeiros, vai dizer, ó, deixou 3 filhos, fulano, fulano e fulana, e daí ele vai apresentar o documento de identificação desses 3 filhos, para comprovar que são aqueles filhos do fulano de tal, e daí ele pede a notificação desses 3 herdeiros, tá? Ou, se tiver viúva também. O que demora no processo da usucapião não são as etapas dentro do cartório, e sim as idas e vindas por qualificações negativas. Entrou faltando documento, entrou faltando declarações, e daí cada vez que se analisa, faz uma qualificação negativa, até o advogado aditar o requerimento, apresentar novas provas. Então, o objetivo do solteiro de conferência o objetivo é esse, e os advogados que realmente se dedicam a fazer um trabalho de excelência têm tido bons resultados em questão de tempo na usucapião. No judiciário, a média de uma usucapião está em 5, 7 anos, e lá no cartório a gente já teve os capiões extrajudiciais do ingresso até o registro em 90 dias.